tarde, boa noite para você que está assistindo essa aula, galera do 7º ano. É uma satisfação estar com vocês mais uma vez aqui. E para complementar nosso conteúdo, como eu sempre falo, sempre a aula é sempre uma complementação daquilo que a gente está estudando. A cada semana é uma etapa. Hoje nós vamos estudar um pouco sobre os espanhóis aqui na América Latina, na América do Sul, beleza? A gente vai olhar esse parâmetro geral. Não sei se o áudio tá bom, mas vou olhar esse parâmetro geral do que foi essa vinda dos espanhóis aqui para o Brasil. O que foi tudo isso para os nossos ancestrais, né? O que foi, que influência? Primeiramente, a gente tem que falar do que eles encontraram quando vieram para cá. Eu tenho, por exemplo, deixa eu escrever aqui, que faz tempo que eu não escrevo, América Espanhola. A gente tem que lembrar que nós estudamos, por exemplo, no capítulo 3, tá? O que nós estudamos no capítulo 3? Falava sobre as civilizações pré-colombianas. E nas civilizações pré-colombianas, a gente tem que lembrar quais eram elas. Eu vou ter uma gama de civilizações que viveram nesse período anterior à conhecida, entre aspas, América Espanhola. Eu vou ter aqui os maias. Eu vou ter aqui os maias, tá? Eu vou ter os incas, eu vou ter os astecas, eu vou ter essas 3 civilizações que serão de extrema importância para o desenvolvimento daquela região, desde o México até aqui a América do Sul, tá? Então a gente tem que entender o que foi essa invasão espanhola que irá, na verdade, influenciar diretamente nessas 3 civilizações pré-colombianas ou a Mesoamérica, como queira, tá bom? Voltando aqui, olha só, se liga no que eu vou falar. Eu vou ter aqui os maias, né? Que teve uma civilização, que a cultura durou mais ou menos 3.000 anos. Ou seja, a cultura maia, ela se estendeu aqui para nós, né? Até para o nosso conhecimento, uma certa quantidade de anos, que é diferente, por exemplo, do que vai acontecer com os incas e com os astecas. É uma cultura que foi passada muitos e muitos anos, 3.000 anos, até meados do século XV, tá? Quando terá a queda do Império, século XV, devido a quem? Devido aos próprios espanhóis, devido a essa invasão ou devido a essa colonização que se deu no período, né? Eu tenho os maias influenciando desde o sul do México, atual México, até a América Central. Ou seja, eu tenho uma grande influência da civilização maia nesses locais, beleza? Eu tenho não só essa influência no quesito territorial, mas também nos costumes, na cultura, na gastronomia. Eu tenho uma influência gigantesca. É tanto que, quando os espanhóis chegarem e encontrarem resquícios dessas civilizações, no caso da Maia, né?
Mas principalmente dessas duas aqui, das Inca e as Astecas, eles ficarão abismados com a tecnologia, com os avanços tecnológicos, com a questão da matemática, com a escrita, com as construções e etc. Ivan, por que o senhor está falando disso? Novamente, a gente já estudou, nós sabemos esse assunto. Eu já estudei, tio Ivan, e isso não precisa mais disso. Olha só, nunca é ruim a gente relembrar de assuntos que nós já estudamos. Até porque facilita na hora de fazer uma prova, as questões de associação. A gente vai associar isso que a gente está estudando agora no momento com aquilo que a gente estudou. E não custa nada a gente relembrar. Outra característica importante da civilização maia é a questão da hierarquização. Ou seja, eu vou ter uma descendência ou poderes na ideia de hierarquia. Se eu sou o rei, o imperador maia, o chefe maia, o meu filho, pela lógica, meu primogênito será então o meu sucessor e assim por diante. Eu vou ter essa ideia de hierarquização não só na passagem também do sentido de imperador, mas em alguns aspectos, até mesmo dentro de um conjunto de uma família. O primogênito, ele vai substituir aquele paters, né? O pai, ele vai substituir o pai. Então essa ideia de hierarquização, não só de transpor a questão da hierarquia, mas também aquela questão de poder. Eu tenho dois âmbitos de hierarquia, né? De herança. Né? Eu vou ter a hierarquia no sentido de que eu posso estar me enrolando aqui. Eu vou ter que cortar essa parte. Continuando aqui, olha só. Lembrem-se, os maias, eles tinham grandes avanços científicos. Astronomia, né? A utilização da matemática, a utilização de um calendário próximo ao nosso, que nós conhecemos hoje. Então, assim, os maias desenvolveram uma sistemática de hieroglífico, ou seja, uma escrita hieroglífica, parecida com aquelas que nós estudamos, por exemplo, vocês estudaram ano passado, dos egípcios, né? Uma escrita hieroglífica. Eu tenho também, além da escrita, a ideia da hierarquização. Tudo tem uma hierarquia. Alguém vai obedecer a alguém. Alguém vai obedecer a determinada pessoa. E além disso, eu tenho aquela ideia de hierarquia ou de herança, onde eu vou passar para o meu descendente. Tá? Então essa hierarquia, obedecer a tal, é uma coisa mais militarizada. Mas querendo ou não, na vida civil, no dia a dia civil, a gente também tem essa ideia de hierarquização. Por exemplo, você obedece à sua mãe e assim por diante, isso é uma hierarquia, né? Você manda no seu irmão mais novo, também é uma hierarquia. Então, essa ideia de hierarquização dos próprios maias e de outras civilizações eram bastante forte. Outra questão, outra característica interessante que se dava mais ou menos em todas as civilizações antigas, né? Que era a ideia da questão politeísta, onde eu vou ter vários deuses. Eu tenho um deus da água, um deus do sol, um deus da lua, das árvores, do vento, etc. Eu vou sempre adorar a um deus. E essas culturas, elas utilizavam muito disso, tá? Essa questão politeísta. Outra civilização gigantesca que vivera nesse período foram os Incas. Cara, os Incas, eles têm uma ideia de formação desse Império Inca posterior ou paralelamente aos maias, mas em outro local, né? Mais ou menos no século XII, tá? Mais ou menos ali no século XII. Ou seja, eu tenho um território que vai desde o Chile até o Equador.
essa região aqui, pegando América Central, Sul, sendo que mais Sul, né? Eu vou pegar aqui o Sul da América Central, mais para o Norte da América do Sul. Acho que vocês me entenderam. Mas, em outras palavras, seriam a região Sul, Chile e Equador. Eu vou até colocar aqui para vocês lembrarem. Eu coloquei que do sul do México até a América Central ficava os maias. E os incas, Chile e Equador. Tá? Esses são os dois países, né, que hoje são países que eram dominados, ou onde os incas eles viviam com a gente. Outra coisa, ele tinha uma ideia de desenvolvimento do quipo. O que é o quipo, tio Ivan? O que é o quipo? O quipo, meus filhos, nada vai ser do que eu vou colocar bem aqui, tá? Aqui. O quipo vai ser nada mais, nada menos do que um sistema de contagem, ou um sistema de matemática. Esse sistema de contagem, meus queridos, serviu para um monte de coisa. Eles contabilizavam os nascimentos, eles contabilizavam as mortes, eles contabilizavam as mercadorias, o que entrava, o que saía, eles contabilizavam as riquezas das pessoas, etc. O quipo, essa ideia do quipo, ela vai se estender por muitos anos, e essa é uma técnica utilizada pelos próprios incas. Ou seja, cada uma tem uma ideia de matemática, né? Os maias, eles vão desenvolver uma espécie de números e um alfabeto. Os incas, eles vão desenvolver essa técnica de amarrar um cordão. Você pega um cordão e vai amarrando. Cada nó e cada cor representa algo. É diferente. Deixa eu ver outra coisa. Além disso, eles utilizavam para questões, que nem eu falei, principalmente para as questões de registro, seja nascimento ou morte, e contabilidade. Ganhos e perdas, investimentos, o que entrou, o que saiu daquela aldeia ou daquela civilização. Outra característica também comum aos maias é a questão do politeísmo. Eles eram politeístas, eles eram uma cultura que também acreditava em vários deuses. Outra característica e outra civilização que a gente vai falar para vocês entenderem o que foi essa América Espanhola são os astecas. Tio Ivan, de novo, que coisa chata, que aula chata. Meu irmão, se liga na parada. Vale nota. Se liga. Porque tio Ivan tá aqui, ó, bonitão, carecão, estiloso. Pra quê? Pra dar aquela aula, pra você tirar uma nota boa. Tio Ivan, tô passado, eu sou fera. Fera nada, meu irmão. Fera nada. Vocês conhecem como é que é a minha sistemática. Vocês sabem como é que é isso. Tio Ivan, por que o senhor editou isso aí? Não, meu irmão, estou sendo o Ivan aqui, do jeito que eu sou aqui, na sala de aula com vocês. Estou aqui numa sala de aula aqui na escola, fazendo essa aula, e eu estou sendo eu mesmo. Não vou ser um fake news, não. Eu sou assim, gravando, eu sou assim pessoalmente. Então, a gente tem que estudar. Vamos estudar. Continuando, os astecas. Eu tenho um amorzinho, pelos astecas. Eu não sei porque toda vez que eu dou aula desse assunto, eu gosto dos maias, gosto dos incas, mas os astecas eu não sei porquê, mas os astecas, eu gosto dos astecas. Tio Ivan, será porque eles faziam sacrifícios? Claro, com certeza também. Tio Ivan pode falar nisso. Todos eles faziam sacrifícios para seus deuses. Todos eles. É um império que se formou até o século XV também, como os maias, como a própria civilização maia. Então, até o século XV, devido ao quê? A chegada dessa galera aqui, dos espanhóis.
Outra coisa interessante, estou pescando aqui, estou pescando o território quase todo do México atual. Sempre lá dentro. Eu queria beber uma aguinha agora, mas os espanhóis invadiram com muito amor o México, o atual México. Então, tio Ivan, significa que os astecas viveram no atual México? Sim, sim, sim. Dizem que o México foi construído em cima de uma espécie de lago, né? Uma espécie de lagoa, onde foram construídas ilhas que os astecas construíram, e por ano o México afunda um pouquinho. Quem me deu essa informação foi o próprio tio Elvis, que foi professor de vocês ano passado. Eu até agora eu não encontrei nenhuma relação a isso, mas eu confio na fonte. Tem tudo a ver, porque o México foi construído em cima da civilização asteca, ou devido à influência asteca, e uma das características do povo asteca, essa ideia de construções fluviais, tá? As chamadas chinampas. As chinampas, elas foram construídas para quê? Para dar uma sustentabilidade para o povo. O povo cresceu demais na cidade de Tenochtitlan. Foi crescendo. A demanda foi muito grande. Precisa de quê? De alimentos. Precisa de comida. E se precisa de comida, tem que arrumar um jeito de quê? De fazer o quê? De construir um lugar para se plantar. Então, ao redor dos lagos, eles construíram umas chinampas, ou seriam umas ilhas artificiais, para aumentar o plantio, para aumentar a quantidade de alimento para a população. E tem tudo a ver com o que falou o professor Elvis, né? Peço para colocar lá a referência do professor Elvis. Por quê? Porque ele fala que todo ano o México desce um pouquinho. Ele vai descendo um pouquinho, vai afundando um pouquinho. Outra característica, também é uma sociedade hierarquizada. Cada um vai depender do outro, cada um vai mudar no outro. Liderado por quem? Por um monarca, por um imperador. Tá? É interessante quando a gente estudar sobre essa ideia do imperador, é quando os espanhóis chegam para tomar os astecas. Porque eles diziam o seguinte: existia uma lenda de que viria um cara em um animal, todo fadado, etc. Uma lenda, né? Que surgiria um cavaleiro, queria trazer esperança para o povo asteca, queria trazer desenvolvimento para o povo asteca, queria trazer coisas legais para o povo asteca. Só que foi o contrário. A Espanha trouxe a morte para os astecas. Os espanhóis trouxeram a destruição para o povo asteca. Outra, cobranças de tributos também, essa ideia de dominação ao redor de Tenochtitlan, ou seja, aqueles povos que viviam ao redor da capital, da principal cidade dos astecas, eram cobrados uma espécie de tributo, e esse tributo ia para onde? Para o monarca, ia para a cidade, ia para o império, e é de extrema importância falar sobre isso. Outra característica, eu vou ter as pictográficas e a hieroglíficas, ou seja, a pictografia e a hieroglífica, já tem uma diferente, né? As pinturas e religião. A tio Ivan, com certeza politeísta. Quem pensou, com certeza politeísta. A religião será politeísta. Mas tio Ivan, o que é que tem a ver essa galera todinha com os espanhóis? Eu falei disso tudo. Falei dos maias, dos incas, dos astecas, coraçãozinho asteca, para dizer o seguinte, que os espanhóis vieram para devastar. Os espanhóis vieram para tomar de conta. Com a chegada dessa galera no local onde essas civilizações moravam, veio o quê? Fazer com que essa influência europeia, devido às grandes navegações, devido ao modernismo europeu, devido ao desenvolvimento das técnicas de navegações, tanto pelos espanhóis
como pelos nossos queridos descendentes, os portugueses, vão fazer o seguinte: acabar com essa civilização e também modificar o quê? O meio ambiente. Ah, tio Ivan, o senhor é chato falar do meio ambiente, nem geografia, nem tio, só o PIB. É só um PIB, meu irmão, mas isso vai influenciar. Porque uma vez que os espanhóis conseguem tomar de conta de toda a região da América, desde a América do Norte, falando do México, até a América do Sul, junto com os próprios portugueses, aqui no Brasil, eles vão devastar a América. Eles vão retirar recursos minerais naturais das nossas terras que vocês não têm noção da quantidade. Não se tem uma contabilidade correta do que foi tirado. Muitas e muitas riquezas. E muitas o quê? Vidas. De quem? Desses povos e de outros povos. Inclusive, a influência daquilo que a gente estudou no capítulo 2, que fala sobre os reinos africanos, onde os próprios vão vender para os espanhóis, para os portugueses, para os ingleses, ou os europeus, como queira. Para quê? Os próprios negros venderam seus irmãos para os europeus, para trabalharem nas regiões onde eles tomaram o território, onde eles tiraram essas pessoas desse território e colocaram essas pessoas que vieram forçadas. Para quê? Para trabalhar, para cuidar da lavoura, para furar buraco, fazer garimpo, etc. Para cuidar das casas dos senhores de engenho, ou senhores da casa grande. Então, é de extrema importância a gente saber a análise do contexto geral, do que nós estudamos na África, do que nós estudamos na Europa, do que nós estudamos aqui na América. Ou seja, tudo está relacionado. Porque o interesse espanhol nada mais é o quê? A riqueza. Eles só queriam a riqueza. Aqui no livro de vocês está assim, ó: as terras encontradas pelos espanhóis do outro lado do Oceano Atlântico, que mentira, né? Não que encontrado, não estava perdido. Tinham riquezas que eles despertavam um grande interesse. Porém, para estabelecer nelas, os espanhóis tiveram que enfrentar quem? As civilizações. Nada de diálogo, nada de, ô meu amigo, vamos trocar um espelho aqui pelo alguma coisa. Não, chegaram descendo a porrada. E isso que é o ruim. É o que isso que é ruim, mostrar para os nossos descendentes e mostrar para todos depois que a gente fez o mal. Ah, tio Ivan, eu sou do bem, eu sou do bem, eu sou do bem. Ah, será mesmo? Será que o Ivan é do bem? Será que você é do bem? Tio Ivan, por que você está falando isso? Isso nada a ver com a aula. Tudo a ver, meu filho. Por quê? A partir dessa ideia de submissão de povos a outro, essa ideia de eugenia, do ser superior aos europeus, são superiores aos africanos e a nós, descendentes de índios, europeus e africanos, né? Nós somos considerados americanos, sul-americanos, nós somos considerados inferiores àqueles cidadãos que moram na Europa. Porque isso é uma característica deixada pelas grandes navegações, deixada por essa, que um dia foi uma das maiores, um dos maiores momentos da civilização, que foram as grandes navegações, que levaram a destruição, levaram, com certeza, levaram o modernismo, com certeza, mas também levaram o quê? O racismo. Levaram o racismo e essa ideia de preconceito. Né? É tanto que se falar, você é o que? Brasileiro, meu irmão? Brasileiro é de onde? Se for do Ceará, cabeça chata. Se for do Rio de Janeiro, é assaltante, roubou não sei o quê. Se for de São Paulo, é malandrão, não sei o quê. Papapá. Se for baiano, e pai, vem cá, me deu uma rede, que eu quero é dormir. Oxe, pai, Bahia. E aí? Ou seja, nós mesmos temos preconceitos aqui dentro do Brasil, devido a essa característica, devido a essa imposição. Então nasce o quê? De acordo com o livro de vocês, nasce o novo mundo. Nós somos considerados o novo mundo, né? Após a chegada de Colombo na América, o termo novo mundo passou a ser usado pelos europeus para denominar o quê? As terras encontradas, tanto pelos espanhóis como pelos portugueses.
Beleza? Então eu quero deixar bem claro o seguinte, que desde a chegada de Colombo, 12 de outubro de 1492, aqui na América, se teve uma grande imposição por parte dos europeus com as pessoas que viviam aqui. Devido ao quê? A questão da ganância, devido àquilo que estava em iminência na Europa, o modernismo precisava de recursos minerais, naturais, etc. Então, a partir desse momento, meus queridos, fomos considerados selvagens por parte desses europeus que buscavam nada mais, nada menos do que a riqueza, enriquecer os seus cofres, enriquecer o sistema absolutista que era empregado na Europa, que os senhores acabaram de estudar, para empregar o quê? Aumentar a riqueza desses cidadãos que simplesmente queriam viver na bonança, queriam viver na riqueza, devido ao quê? Ou por quem? Ou impor a quem? A essas civilizações, as pessoas pobres que viviam nas suas cidades, nos seus reinos. Então, assim, e vamos estar falando muito de uma questão vitimista. Eu estou falando a realidade, tá? E essa ideia de, aqui no livro de vocês, tá aqui, ó, essa ideia de novo mundo, já empregada pelos espanhóis e pelo italiano Cristóvão Colombo, de que nós éramos que selvagens à procura da lei, uma banda. Então, assim, nós éramos selvagens e eles traziam para nós o que? A civilização. Oh, em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ou seja, a igreja estava junta. Eu tenho o primeiro e o segundo estado mandando tudo. Eu vou ter a grande nobreza mandando tudo. E a igreja, como eu falara para vocês no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, desde sempre, todo mundo queria algo, todo mundo queria alguma coisa com essa grande ou as grandes navegações, essa imposição por parte dos países europeus nas outras. A gente você está muito sem ela. Aí cabe a cada um de nós a gente pensar, raciocinar e ver que isso é verdade, tá? Isso foi a introdução do nosso conteúdo agora de dia 2, tá? Dia 2, eu gravei no dia 1º, tá, gente? É só para vocês. Dia 2, para quê? Para vocês iniciarem esse capítulo com muito amor e carinho. Professor Ivan, Deus Ivan, tio Zé, Ivanismo, segue meu canal, vamos de história. Segue aqui no Cano com Amor. Tamo junto. Tchau, 7º ano, bons estudos. Qualquer dúvida, manda um zap, manda um e-mail, dá um grito, chama o 190, chama a reportagem, chama quem você quiser. Beleza? Eu lhe atenderei. Demora, mas darei o retorno. Tchau, fiquem com Deus. Hasta la vista.